Existem 11 igrejas no Planalto Central da Etiópia, cada uma esculpida em um único bloco gigante de pedra. Após 0 anos, a antiga Bíblia etíope foi finalmente digitalizada por inteligência artificial, revelando palavras ocultas que permaneceram trancadas no tempo por muito tempo. O que foi revelado sobre as palavras de Jesus após a sua ressurreição deixou os historiadores sem palavras. Essa descoberta muda tudo o que pensávamos saber sobre a fé e a mensagem que ele deixou. Junte-se a nós e conte-nos o que foi descoberto durante a digitalização. As palavras ocultas de Jesus encontradas na antiga Bíblia etíope. A Igreja Ortodoxa Etíope possui uma coleção muito antiga e extensa de textos bíblicos. Essa coleção, conhecida como Bíblia Etíope, contém textos antigos que não são encontrados nas versões ocidentais ou romanas da Bíblia. Esses escritos contêm novos ensinamentos de Jesus após a sua ressurreição, que não estavam incluídos nas histórias bíblicas tradicionais. Monges etíopes dedicaram muitos anos à proteção desses livros únicos. Eles copiaram meticulosamente cada linha para garantir que nenhuma palavra fosse omitida. Para eles, esses escritos eram mais do que simples histórias. Essas eram as verdadeiras palavras de Jesus e eram preciosas demais para serem esquecidas. Graças à sua dedicação, esses livros secretos sobreviveram a guerras, invasões e incontáveis anos de mudanças. Em escritos antigos, lemos que Jesus continuou a falar mesmo depois de ter ressuscitado. Ele compartilhou conhecimento secreto, pus e preparou seus seguidores para o que estava por vir. Um desses escritos é chamado de Livro da Aliança e é de grande importância. Segundo as crenças etíopes, este livro contém as palavras de Jesus proferidas após a sua ressurreição, mas antes da sua ascensão ao céu. Mostra um lado diferente de Jesus, não apenas como professor e profeta, mas como Rei do céu e da terra, governando de forma divina. No Livro da Aliança, Jesus ordena aos seus seguidores que espalhem o reino de Deus por todo o mundo. Ele enfatiza que isso deve ser feito sem recorrer à violência, à força ou a armas. Em vez disso, ele enfatiza a importância de confiar no Espírito Santo para obter força. Jesus ensina que a batalha final não é contra os outros, mas contra o nosso próprio eu interior. Ele enfatiza que a fé não se resume a armas físicas ou edifícios, mas está enraizada no amor, na humildade e na verdade. Ele adverte seus seguidores de que, no futuro, suas palavras poderão ser distorcidas e mal utilizadas. As pessoas podem pronunciar seu nome em voz alta, mas ignorar seus ensinamentos. Ele prevê que chegará o tempo em que as pessoas gritarão seu nome em público, mas em seus corações não o seguirão. Em vez de nos concentrarmos em templos materiais, devemos lembrar que o verdadeiro templo é a alma. Essas advertências antigas ainda são válidas na sociedade atual. O texto também aborda o risco de aceitar uma mentira como verdade, as divisões familiares e a perda de contato entre o indivíduo e sua fé interior. Jesus fala de um período de trevas em que as pessoas terão dificuldade em compreender a sua verdadeira mensagem. Ele menciona que aqueles que suportam o sofrimento por sua causa, não por meio de declarações verbais ou atos ostensivos, mas por meio de perseverança silenciosa, são verdadeiramente abençoados. Esta declaração destaca a força interior daqueles que enfrentam desafios, mas permanecem fiéis às suas crenças. Apresenta uma visão de Jesus amparando pessoas humildes e negligenciadas que suportam o sofrimento em silêncio, agarrando-se à sua fé. O Didkalia, um valioso texto etíope, oferece orientação sobre como os verdadeiros seguidores de Cristo devem viver. Enfatiza a importância da simplicidade, do jejum, da oração e da humildade. O texto aconselha as pessoas a evitarem a ganância, a corrupção e a influência negativa de líderes desonestos. Enfatiza também a importância de os fiéis serem honestos na sua fé, colocando a paz e a verdade acima do poder e da riqueza. Esses escritos alertam contra falsos líderes que podem parecer religiosos, mas prejudicam pessoas vulneráveis. Prevê-se que, no futuro, alguns líderes religiosos agirão com santidade enquanto exploram aqueles que deveriam estar ajudando. Jesus ordena aos seus seguidores que se afastem desse tipo de líder, enfatizando que a verdadeira santidade vem do cuidado, da sinceridade e do serviço ao próximo. Os textos etíopes têm um enorme impacto porque transmitem uma mensagem relevante no tempo em que são escritos. Eles retratam um Jesus compassivo que valoriza a autenticidade e a compaixão acima de ações superficiais. Jesus ensina aos seus seguidores
que a verdadeira adoração reside no coração, não nas aparências exteriores. Esses escritos encorajam os crentes a praticar o amor, a humildade e a coragem, mesmo em tempos difíceis. Os monges etíopes preservam esses escritos não por fama ou controle, mas para preservar a verdade. Eles se viam como defensores de uma valiosa herança espiritual que poderia se revelar importante no futuro. Durante muitos anos, eles mantiveram os ensinamentos de Jesus em segredo, transmitindo-os ao longo dos séculos na forma de guerris e manuscritos. Hoje, pesquisadores e historiadores estão analisando escritos antigos que revelam uma versão primitiva do cristianismo, familiar e rica em significado. Esses textos lembram aos fiéis que a fé não se resume a recordar o passado, mas também a aplicar os ensinamentos na vida presente. Os ensinamentos de Jesus nas escrituras etíopes refletem a mesma mensagem de amor, luz e busca da verdade interior que influenciou os primeiros cristãos. Se esses importantes escritos sobreviveram por 0 anos, isso pode significar que sua mensagem ainda é relevante. Elas mostram que a história de Jesus não termina com o túmulo vazio. Seus ensinamentos continuam a ser ouvidos, sua orientação continua a ser seguida e seus alertas continuam a ser ouvidos ao longo da história. A Bíblia etíope é considerada uma razão muito misteriosa e importante para essa crença. Contém histórias, orações e ensinamentos que revelam um aspecto diferente de Jesus. Não apenas como um Salvador que ressuscitou, mas também como um mestre espiritual que, mesmo após a sua ressurreição, continuou a conduzir as pessoas à luz e ao amor. Será que a Bíblia etíope, um dos textos sagrados mais antigos do mundo, ainda contém histórias antigas que influenciam crenças e verdades? Os ensinamentos e o espírito da Etiópia nunca desapareceram. Por quase 0 anos, cristãos ao redor do mundo têm pregado a mesma mensagem. No entanto, nas antigas colinas da Etiópia, textos antigos contam a história singular de Cristo, cuja mensagem sempre foi ouvida. As escrituras etíopes contêm ensinamentos que se acreditava estarem perdidos e também tratam da fé e do seu futuro. Eles descrevem uma voz que voltará a ressoar, não de lugares visíveis como templos ou cidades, mas inesperadamente de desertos, montanhas e até mesmo de corações esquecidos. Nesses escritos, Jesus fala de um tempo em que sua mensagem será ouvida novamente, não pelos ricos e poderosos, mas por aqueles que são negligenciados. Ele disse que seus ensinamentos retornariam através dos humildes, dos desfavorecidos e até mesmo dos descendentes de escravos. Essa ideia desafia a visão tradicional da igreja. Isso significa que a verdade nem sempre vem daqueles que detêm o poder, mas sim daqueles que enfrentam dificuldades, têm fé e vivem em paz. A forte herança cristã da Etiópia é a razão pela qual escritos únicos e poderosos foram preservados lá, enquanto se perderam em outros lugares. O país adotou o cristianismo no século IV, muito antes de muitos outros países, mas permaneceu isolado de Roma por muitos anos. Esse isolamento levou ao desenvolvimento de uma forma distinta de cristianismo na Etiópia, que era mística, espiritual e profundamente pessoal em sua natureza. O cristianismo na Etiópia desenvolveu-se de forma independente, cultivando histórias e ensinamentos que haviam sido esquecidos em outros lugares. Esses escritos contêm ensinamentos que são mais do que simples orações e rituais. Jesus fala sobre anjos, demônios e o funcionamento interno da alma dentro deles. Ele explica que a verdadeira oração é mais do que apenas palavras, mas envolve todo o corpo e espírito. Segundo Jesus, a oração deve se expressar em nossos movimentos, na respiração e nos momentos de silêncio. A alma deve ser como um templo e o coração deve estar calmo o suficiente para que as mensagens celestiais possam ressoar em seu interior. Nesses escritos, o silêncio é enfatizado como uma forma poderosa de expressão, quase como a própria voz. Textos etíopes antigos explicam por que certas mensagens não foram incluídas na Bíblia Ocidental. De acordo com esses textos, Roma os rejeitou por 3 razões principais. O primeiro motivo foi político. Os primeiros líderes da igreja queriam um único livro com uma mensagem consistente que pudessem controlar facilmente. Os novos escritos, caracterizados por profundidade e liberdade espiritual, não se encaixavam nesse plano. O segundo motivo era a natureza mística dos pergaminhos etíopes. Esses pergaminhos contêm descrições de anjos, mundos secretos e conflitos espirituais. Os teólogos ocidentais consideravam-nas demasiado misteriosas, simbólicas e difíceis de compreender ou manipular.
Eles representavam uma fé vibrante e imprevisível que causava ansiedade entre os que detinham o poder. O terceiro motivo para as ações dos líderes foi o medo. Temiam que, se as pessoas comuns lessem esses ensinamentos, começariam a buscar a Deus por conta própria, sem a orientação da igreja. Os ensinamentos de Jesus nesses textos enfatizam que todos podem se conectar com o divino interior. Ele também explica que o paraíso não é um lugar distante, mas se encontra na alma daqueles que o escutam. Essa ideia foi considerada perigosa para uma organização baseada em hierarquia. Algumas escrituras afirmam que, após Jesus ressuscitar, ele permaneceu na terra por 40 dias. Durante esse período, ele compartilhou conhecimento sagrado do mundo invisível, chamado de pergaminhos celestiais. Jesus mencionou que os anjos estão sempre ao nosso lado e nos guiam silenciosamente, enquanto os demônios tentam manipular nossos pensamentos. Ele explicou que nossos pensamentos podem nos levar para a luz ou para as trevas, dependendo do caminho que escolhermos. No entanto, ele alertou seus seguidores de que algo ruim estava prestes a acontecer. Ele mencionou que seus ensinamentos seriam alterados, sua reputação seria melhorada e até mesmo seu nome seria explorado para obter lucro. Considerando a frequência com que seu nome é usado para obter dinheiro, autoridade ou influência, esses alertas se mostram precisos. Era quase como se ele previsse um tempo em que a religião seria usada como instrumento de dominação em vez de empatia, e a fé priorizaria a regulação em detrimento dos indivíduos. Apesar desses alertas, os textos etíopes não terminam em desespero, mas em otimismo. Eles falam de Cristo, que garantiu que a verdade perduraria para sempre. Segundo os textos, seus ensinamentos são como uma semente oculta, invisível, mas que existe constantemente sob a superfície, pronta para brotar novamente. Nesses escritos, Jesus se autodenomina tanto a semente que floresce quanto a luz que dissipa as trevas. Ele anuncia seu retorno iminente não como líder de uma instituição, mas como a essência que reside no coração de todo buscador fervoroso. Essa interpretação de Cristo difere da tradicional, conhecida pela maioria das pessoas. Em vez de ser retratado como uma figura distante e silenciosa em vitrais ou catedrais ornamentadas, este Cristo é apresentado como alguém que está presente entre os que sofrem, ouve as vozes dos marginalizados e compartilha sua mensagem nos recônditos da sociedade. Não pertence a nenhuma igreja em particular, mas a qualquer pessoa que busque a verdade. A antiga religião da Etiópia preservou essa ideia ao longo das gerações. Embora muitas pessoas ao redor do mundo tenham esquecido o que foi dito no final, a Etiópia jamais o esqueceu. Apesar de ter ficado isolado do resto do mundo durante séculos, o país continuou a cultivar os ensinamentos fundamentais da humildade e da iluminação, enfatizando a importância da fé em Deus, em vez de se esforçar para dominar os outros. E talvez seja ali, o tempo todo, que a mensagem autêntica de Cristo tenha sido encontrada, não no caos do mundo, mas no silêncio daqueles que creem, em lugares onde as pessoas oram não por atenção, mas por uma conexão com o céu, em corações humildes, onde a fé permanece forte, mesmo quando o mundo perde o interesse. Se a Etiópia realmente preservou e protegeu os ensinamentos esquecidos de Cristo, eles podem fornecer informações valiosas sobre a vida, a morte e o futuro da humanidade. Essas palavras antigas nos encorajam a ir além das crenças convencionais e a ouvir atentamente a voz interior que nos guia. Eles acreditam que essa voz nasceu nos desertos e montanhas, falou aos perdidos e solitários e ainda sussurra os ensinamentos secretos de Cristo àqueles que a ouvem. A antiga Bíblia etíope contém ensinamentos profundos que são desconhecidos para muitas pessoas ao redor do mundo. Esses textos sagrados abordam temas como vida, morte, criação e iluminação espiritual. Diferentemente de outros textos religiosos, eles abordam verdades mais profundas que afetam a alma e expandem a mente. Monges etíopes guardaram esses escritos sagrados durante séculos, acreditando que eles continham os ensinamentos autênticos de Cristo. De acordo com esses textos, após seu retorno à vida, Jesus deu ensinamentos especiais a pessoas escolhidas, que não estavam incluídos nos evangelhos regulares. Esses ensinamentos são destinados àqueles que estão prontos para compreender o significado mais profundo da vida. Os monges acreditavam que esses ensinamentos secretos continham a mensagem completa de Jesus, que se concentrava no aspecto espiritual da alma, e não apenas nos milagres que ele realizava. Jesus ensina nesses textos antigos que a morte não é o fim último.
Ele compara o corpo a roupas que envelhecem e desbotam, mas a alma permanece. Quando o corpo morre, a alma retorna ao fogo e à luz de Deus. Solar Original. A princípio, os discípulos de Jesus ficaram assustados com essa ideia, mas ele os assegurou de que não precisavam temer a morte. Em vez disso, ele os aconselhou a temer uma vida desprovida de espírito. Ele chamava isso de morte ambulante, quando o coração bate, mas a alma dorme. Isso significa que uma pessoa pode aparentar estar viva, mas sentir-se vazia por dentro. Segundo ele, muitas pessoas se desconectam de sua essência espiritual e tentam preencher o vazio com entretenimento, bens materiais e arrogância. Eles se esquecem de que Deus vive em seus corações, não fora deles. Ele enfatizou que cada pensamento e emoção carrega um significado espiritual que pode tanto elevar quanto obscurecer o espírito. De acordo com essas escrituras, a verdadeira fé não se resume a seguir regras rígidas ou realizar rituais intermináveis. Trata-se de despertar o espírito que reside dentro de cada pessoa. Esse despertar ajuda a pessoa a se conectar com a causa de toda a criação, que é percebida como a luz divina de Deus. A Bíblia etíope enfatiza a importância desse vínculo interior, descrevendo-o como o caminho para a paz eterna e o caminho para a verdade divina. Outros textos antigos mencionam dois criadores e um mundo falso. Os textos explicam que nem tudo que vemos provém da mesma causa real. Um criador criou a verdadeira luz, conhecida como o Pai de todos, enquanto o outro criou as sombras. O ser orgulhoso criou um mundo que parecia atraente, mas era sem alma. Ele queria controlá-la e alegava ser o único Deus, ignorando a luz mais brilhante acima dele. Devido a esse sentimento de orgulho, o mundo é uma combinação de bem e mal, honestidade e engano. Jesus mencionou que veio a este mundo ilusório não apenas para salvar as almas do mal, mas também para despertá-las da ilusão das trevas. Seu objetivo era fazê-los perceber que a verdadeira luz de Deus existe em tudo, até mesmo nos cantos mais escondidos. De acordo com essas escrituras, o objetivo de toda a alma é descobrir essa centelha oculta e trazê-la de volta ao fogo eterno. Jesus fez uma profecia antes de sua ascensão. Segundo as escrituras etíopes, ele previu um futuro em que o amor desapareceria e a fé se tornaria superficial. As pessoas louvavam a Deus exteriormente, mas não sinceramente. Os cultos religiosos se tornariam rotineiros, não sinceros. No entanto, Jesus também prometeu que naquele momento seu verdadeiro espírito retornaria. Não a encontraremos em templos suntuosos ou entre líderes importantes, mas sim nos corações tranquilos de pessoas humildes e aflitas. Seu espírito chegará onde a religião organizada não pode. Pessoas arrogantes não verão isso, mas pessoas honestas e de mente simples sentirão isso profundamente dentro de si. Eles não chegam a conhecê-lo por meio de ensinamentos, mas por meio de uma força poderosa que purifica e ilumina o espírito. Esse fogo não destrói o mundo físico, mas destrói o engano, a arrogância e a falsidade. Simboliza o sinal do despertar, revelando a verdade à alma. Segundo Jesus, esse fogo importante retornará antes do fim do mundo para despertar as pessoas. Muitos acreditam que essa profecia se refere ao nosso mundo moderno, repleto de ganância, caos e arrogância, mas que ainda anseia por algo autêntico e duradouro. A mensagem da Bíblia etíope agora tem um impacto maior. Ele alerta contra a adoração do dinheiro, da fama e do poder como falsos deuses. Vamos aos templos para orar, mas ignoramos o templo espiritual que existe em nossos corações. Contudo, algumas pessoas ainda seguem silenciosamente os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Eles não buscam fama ou reconhecimento. Em vez disso, vivem em paz, guiados pelo amor e pela verdade. A Bíblia diz que, graças às orações e aos corações pacíficos das pessoas, o mundo não cai nas trevas. Esses ensinamentos enfatizam que o reino de Deus não está em algum lugar distante, mas dentro de cada pessoa. A alma é considerada o verdadeiro templo de Deus. Demonstrar bondade, perdoar os outros e expressar amor ajuda a despertar a luz divina dentro de nós. Viver em amor e verdade permite que os indivíduos se tornem parte da chama celestial. A Bíblia etíope apresenta uma perspectiva diferente de fé que não se baseia no medo ou no controle. Em vez disso, enfatiza a liberdade de escolha para seguir sua luz interior. A mensagem é que, apesar da escuridão do mundo, a luz de Deus é eterna e sempre presente. Está apenas esperando que a gente nos lembre disso.
Os monges que protegeram essas palavras durante séculos acreditavam estar protegendo mais do que apenas escritos antigos. Eles acreditavam que estavam preservando a mensagem verdadeira e poderosa de Cristo, uma mensagem de iluminação, amor e da essência eterna da alma. Se a Etiópia preservou os ensinamentos secretos de Jesus, será que também guarda a história de onde? No crucifixo, ele descobriu a paz e não a dor? Essa questão permanece sem resposta, levando aqueles que buscam a verdade a investigar o assunto mais a fundo. A ideia principal é que a luz divina não desapareceu do mundo. Ela ainda existe no coração de cada pessoa, à espera de ser redescoberta como mais uma história de Jesus. Cristãos de todo o mundo consideram a traição, o sofrimento e a crucificação de Jesus Cristo como os eventos centrais de sua vida. Essa história de sacrifício, redenção e amor é transmitida de geração em geração e é uma parte importante da fé cristã. Igrejas, escrituras, imagens e canções transmitem a mensagem de que Jesus morreu para salvar a humanidade. No entanto, na Etiópia, existe uma versão diferente dessa história, que apresenta de uma forma singular o que aconteceu após os últimos dias da vida de Jesus em Jerusalém. Segundo antigos manuscritos etíopes, existe outra história sobre Jesus, sugerindo que ele não foi crucificado. Em vez disso, o relato descreve como ele deixou Jerusalém discretamente para continuar ensinando seus seguidores sobre paz, cura e convivência em harmonia com o mundo. Esta versão, chamada Evangelho Etíope da Paz, apresenta Jesus como um mestre pacífico e sábio, não como um salvador sofredor que foi crucificado. Nesses escritos antigos, Jesus se concentra em temas como amor, natureza e equilíbrio, e não em vingança e sofrimento. Incentiva a simplicidade e a honestidade, enfatizando que a verdadeira liberdade vem de um coração puro, demonstrando bondade e vivenciando a paz. Sua mensagem é suave, porém clara, enfatizando que levar uma vida virtuosa e autêntica é o verdadeiro caminho para alcançar a salvação. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, cultiva há muito tempo esses antigos costumes espirituais. As origens dessa fé remontam à época de Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Diferentemente das igrejas em Roma e na Europa, que estavam sujeitas à influência política e à atuação de forças poderosas, a fé etíope se desenvolveu por meio de sacrifícios, orações, jejum e práticas espirituais pessoais. Monges de antigos mosteiros em cidades sagradas como Lalibela e Aksum protegiam pergaminhos especiais escritos em Ge'ez, a antiga língua etíope. Os pergaminhos descrevem um Jesus que tinha uma forte ligação com a natureza. Segundo os textos, ele se comunicava com anjos do ar e da água e ensinava a seus discípulos que a purificação do corpo e do espírito por meio do jejum, da oração e do banho em rios os aproximaria de Deus. Em seus ensinamentos, Jesus chama a terra de mãe e o sol de pai, vendo a natureza como uma forma de se conectar com Deus. Tudo na natureza, o vento, os rios, os animais e as estrelas, é visto como parte de um plano divino. Essa perspectiva vislumbra um mundo em que os seres humanos coexistam pacificamente com a natureza. Segundo antigos escritos da Etiópia, quando tumultos irromperam em Jerusalém, Jesus não se rendeu aos seus inimigos. Em vez disso, ele foi para o deserto, como outros profetas antes dele. Muitos pensaram que ele foi capturado e executado porque saiu sem fazer barulho. Com o passar do tempo, histórias sobre sua crucificação e morte chegaram às terras distantes onde ele outrora pregava. Estudiosos religiosos etíopes acreditam que as mudanças na história foram deliberadas e decorreram do desejo do Império Romano de influenciar as crenças das pessoas. Durante o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., os líderes da igreja selecionaram os escritos que seriam incluídos na Bíblia. Especialistas etíopes acreditam que o conselho tinha como objetivo promover uma forma de cristianismo que enfatiza o sofrimento, a morte e o sacrifício. Segundo esses especialistas, retratar Jesus como um salvador morto facilitou o exercício do controle por parte dos líderes. A história do sofrimento e da obediência a ordens trouxe mais de uma liberdade, inclusive a liberdade espiritual, àqueles que detinham o poder. Enquanto Roma falava de pecado, sangue e salvação pela morte, a Etiópia difundia silenciosamente a mensagem de vida, paz e boas relações com os outros. Na Bíblia etíope, Jesus é chamado de Yeshua, o curador, e não de Cristo, o crucificado.
Ele prega sobre a importância de curar os corações, trazer paz entre as pessoas e cuidar da terra. Seus ensinamentos conduzem as pessoas à bondade, à pureza e à união, não ao medo e à culpa. A ênfase está no desenvolvimento interior e na harmonia com o mundo, não na punição. Muitos historiadores contestam essa versão dos acontecimentos porque não existem registros romanos que a confirmem. No entanto, estudiosos etíopes enfatizam que a tradição cristã já existia antes da adoção do cristianismo por Roma. A Etiópia adotou o cristianismo antes que este se tornasse a religião oficial do império. O Ge'ez, língua sagrada da Etiópia, é uma das línguas mais antigas ainda utilizadas no culto cristão. Descobertas arqueológicas na Etiópia confirmam essas afirmações. Em sítios arqueológicos como Yiha e Aksum, estruturas como templos antigos, cruzes de pedra e artefatos sagrados testemunham que o culto cristão na Etiópia se desenvolveu de maneira própria, influenciado pelas crenças e costumes únicos daquele lugar. Alguns estudiosos notaram semelhanças entre o Evangelho Etíope da Paz e os ensinamentos de antigos grupos judaicos, como os essênios, que viviam em silêncio, praticavam a cura e evitavam a violência. Assim como os textos etíopes, os manuscritos do Mar Morto mostram que os primeiros grupos espirituais valorizavam a pureza, a paz e a harmonia com a natureza. Nos manuscritos etíopes, Jesus é retratado como um professor sereno, não como um mártir sofredor. O Evangelho Etíope da Paz pode ser considerado tanto uma verdade histórica quanto uma fé espiritual. Isso incentiva as pessoas a refletirem profundamente sobre o que Jesus queria nos ensinar. Será que ele veio apenas para morrer pelos nossos pecados? Ou o seu propósito era nos conduzir a uma vida de amor, simplicidade e paz com todas as criaturas de Deus? Essa interpretação de Jesus apresenta uma perspectiva diferente sobre uma história tradicional que foi transmitida ao longo dos séculos. Ela se concentra na paz em vez do sofrimento, na vida em vez da morte e na graça em vez da culpa. Embora alguns possam não considerar este livro um relato histórico verídico, sua mensagem exala uma beleza atemporal e enfatiza a importância de encontrar paz e fé em vez de se deter na dor. A Etiópia é conhecida como a Terra da Origem e é um lugar fascinante com uma rica história de fé. Diferentemente de muitos outros países, a Etiópia nunca foi colonizada e sempre cultivou suas tradições ancestrais. A Bíblia Etíope, mais antiga que qualquer outro livro encontrado no mundo ocidental, guarda segredos que intrigam as pessoas. Se a visão de Jesus neste país for diferente e se concentrar na vida, no amor e na unidade, pode haver uma razão especial para isso. A antiga religião da Etiópia levanta uma questão instigante para o mundo. E se a verdadeira mensagem de Jesus não for a morte, mas um modo de vida? A Etiópia, uma terra ancestral de fé e história ininterrupta, é uma terra repleta de mistério, resiliência e fé inabalável. Diferentemente de muitos países africanos, a Etiópia nunca foi ocupada por potências estrangeiras, o que lhe permitiu preservar sua cultura, costumes e crenças espirituais por séculos. Esta nação sempre foi única porque suas raízes remontam às civilizações mais antigas do mundo. Alguns etíopes acreditam ser descendentes de Cam, um dos filhos de Noé, uma linhagem confirmada por antigos textos judaicos. Como resultado, a Etiópia é frequentemente vista como um país ligado aos tempos bíblicos, onde as tradições e a história antigas ainda estão vivas em seu povo. A fé sempre desempenhou um papel muito importante na Etiópia. Mesmo antes de o cristianismo ganhar popularidade na Europa, a Etiópia já havia adotado o Deus cristão. As evidências históricas mostram que o cristianismo chegou à Etiópia já no início do século IV, sem a ajuda de missionários estrangeiros ou pressão externa. O povo etíope encontrou sua fé por conta própria, e ela se tornou parte de sua identidade muito antes de outros países tomarem conhecimento do cristianismo. No século VI, um viajante chamado Cosmos Indocoploustes viajou para a Etiópia. Ele observou que o país era muito cristão naquela época. Ele também falou sobre como os líderes etíopes acolheram cristãos que fugiam da perseguição em outros lugares. Essas histórias indicam que a Etiópia não era apenas um país cristão primitivo, mas também um refúgio para os fiéis que buscavam segurança e paz. Algumas tribos etíopes mantêm sua fé cristã há mais de 0 anos. A Etiópia é uma das nações cristãs mais antigas do mundo, existindo até mesmo antes da Igreja Católica Romana.
Os etíopes cultivam uma profunda devoção há gerações, criando uma rica herança espiritual. Sua fé não é meramente uma prática religiosa, mas parte integrante de sua identidade cultural, o que se evidencia em sua história, música, arte e idioma. A Etiópia possui uma das Bíblias mais antigas e completas que se conhece. Ao contrário da Bíblia do Rei Jaime, que consiste em 66 livros, a Bíblia etíope contém 88 livros. Isso significa que inclui 22 textos antigos adicionais, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, que não são encontrados em muitas Bíblias modernas. Esses escritos únicos fazem da Bíblia etíope um tesouro precioso, preservando histórias e ensinamentos que permaneceram ocultos de grande parte do mundo por muito tempo. A Bíblia etíope foi escrita em uma língua antiga chamada Ge'ez, que não é amplamente compreendida por muitas pessoas hoje em dia. Devido ao declínio no uso dessa língua, grande parte do mundo desconhece a sabedoria contida nesses textos antigos. No entanto, esses textos nos permitem aprender sobre as origens da fé, da espiritualidade e da história da humanidade. Existem duas versões principais da Bíblia na Etiópia. A mais larga tem 81 livros, a mais estreita tem 72. Mais tarde, o imperador Haile Selassie declarou a versão mais restrita da Bíblia como a Bíblia oficial da Igreja Ortodoxa Etíope. Ambas as versões ainda são muito importantes para os etíopes e influenciam sua fé e suas vidas. A Etiópia tem uma longa história de independência. Foi um dos primeiros países a adotar o cristianismo e, dentro de suas fronteiras, são preservados textos sagrados que comprovam que o cristianismo tem raízes profundas na África. Embora muitas pessoas acreditem que as origens do cristianismo remontam a Roma e Jerusalém, a Etiópia possui uma das versões mais antigas e completas da Bíblia no mundo.